os nossos pais têm uma grande parcela no nosso modo de agir. Ou seja, o homem que eu me tornarei tem muito do pai que eu tive. A mulher que você se tornará, ou que você se tornou, tem muito da mãe que você teve. A gente vivemos assim. E é sempre aquilo que a gente tem é porque a gente recebeu. A gente não pode dar aquilo que a gente não recebeu. Se você não recebeu amor, você não consegue dar amor. Se você não recebeu bondade, você acaba não conseguindo dar bondade. Devemos sim, claro, que amar aqueles que nos odeiam. Mas é muito difícil amar quem nos odeia. Porque quando a gente não recebemos amor, a gente fica com dificuldade de dar amor. E muito do que você é hoje tem muito a ver com o pai que você teve. Muito do que você é hoje teve muito a ver com a mãe que você teve. Se nós somos criança e nós tivemos um pai abusivo, um pai que batia na nossa mãe, e a gente registrou aquelas cenas, mesmo pequeno, a tendência para nós crescermos e se tornarmos homens violentos é grande. Por quê? Porque nós aprendemos com um pai que devemos bater na esposa para querer impor algo. Porque nós, na nossa infância, vimos registros, imagens de um homem que para nós tinha um significado de pai, agredindo verbalmente ou fisicamente aquela mulher que nós chamamos de mãe. E isso significa que, quando crescemos, automaticamente, sem perceber, sem entender, podemos repetir essas ações no automático. Porque registros de nossas memórias do passado, quando criança, estão ali no automático, fazendo aquilo que nós não queríamos fazer. Então, assim, o pai que você é hoje para o seu filho será o pai que ele vai ser para o filho dele. A mãe que você é hoje para o seu filho será a mãe que seu filho vai, a mãe que sua filha vai ser para o filho dele ou a filha dela. Entendeu? Então percebe que precisamos entender que tipo de pai estou sendo, que tipo de mãe estou sendo, porque a gente que somos pais, precisamos entender que o pai que nós estamos sendo será o genro que nossa filha vai trazer para dentro de casa. Isso é muito sério. Então, nós crescemos e nós nos comportamos, temos comportamentos pela criação que nós tivemos. Se nós tivemos um pai violento, quase sempre nós crescemos e se tornamos pais violentos. Se nós tivermos pais amorosos, quase sempre nós crescemos e nos tornamos pais amorosos. Então, só que chega um momento da nossa vida que nós precisamos romper com esse pai que nós tivemos. Nós precisamos romper com essa mãe que nós tivemos. Porque a gente precisamos cortar o laço, entender. Eu estou sendo um homem ignorante, rústico com meu filho, porque foi esse amor rústico e ignorante que eu recebi do meu pai. Então, quando a gente começamos a entender que estamos agindo de forma errada pelo espelhamento da nossa infância, espelhado em nosso pai e nossa mãe, nós precisamos romper com isso. Nós precisamos romper com essa atitude, porque nós precisamos se desligar daquele pai e mãe que nós recebemos na infância. E isso é muito sério, entendeu? Porque nós precisamos romper. O amor
da minha vida, a mulher da minha vida é a minha mãe. O homem da minha vida é o meu pai. Porque como eu estou te dizendo aqui nesse momento, a gente precisamos entender que o primeiro contato com o homem que nós temos é com o nosso pai. E mais ainda, o primeiro contato que com a mulher que nós temos é com a nossa mãe. É a mulher da nossa vida. Se essa mãe foi uma mãe fria, não deu amor, a probabilidade de nós crescermos e se sentir atraído por mulheres frias que não gostam de dar atenção é grande. Entendeu? Porque a gente criamos uma referência de mulher, que foi a nossa mãe, a minha mãe, a sua mãe. Você criou uma referência de pai, que foi o seu pai. E aí você cresce e começa a agir de acordo com aquela referência que você tem. Se é um pai abusivo, você tem uma referência de um pai abusivo. Tem duas situações. Ou você vai criar um trauma e vai repudiar o ser abusivo, ou você vai criar um trauma e vai se sentir atraído por homens abusivos, ou mães abusivas, mulheres abusivas, ou você vai repudiar isso de uma forma que você não vai aguentar de maneira nenhuma viver com uma pessoa abusiva. Ou então você vai se tornar o próprio abusivo. Você teve um pai abusivo, você vai se tornar um pai abusivo. Você teve uma mãe abusiva, você vai se tornar uma mãe abusiva. E você vai atrair aquilo para você. Por isso que eu digo, nós precisamos romper com a mãe que nós tivemos. Nós precisamos romper com a mulher da nossa vida. Nós precisamos romper com o homem da nossa vida. E o homem da nossa vida é justamente o nosso pai. A mulher da nossa vida é justamente a nossa mãe. Então nós precisamos romper com esse relacionamento do nosso passado. Nós precisamos romper com o nosso relacionamento com o nosso pai. Nós não podemos estar nos relacionando durante o dia, durante a vida, com a referência de um pai que não foi legal, de uma mãe que não foi legal. Entendeu? Então, precisamos romper, precisamos cortar o embrião e dizer: hoje eu entendo que tive um pai ausente, mas eu não preciso ser um pai ausente. Hoje eu entendo que tive uma mãe ausente, mas eu não preciso ser uma mãe ausente. Hoje eu entendo que meu pai era violento com minha mãe, mas eu não preciso ser violento com minha esposa. Hoje eu entendo que minha mãe era abusada e chata com meu pai, mas eu não preciso ser uma esposa abusada e chata com meu esposo. Eu não preciso, eu não tenho obrigação de ser assim. Então eu preciso romper com esses laços que me aprisionam na minha infância. Eu preciso romper com a mulher da minha vida, eu preciso romper com o homem da minha vida. Entende? Que a mulher da minha vida é a minha mãe, o homem da minha vida é o meu pai. Se meu pai me abandonou, eu tendo a querer abandonar os meus filhos. Mas a partir do momento que eu crio luz sobre a situação, eu entendo que eu não devo abandonar meus filhos. Eu entendo que eu não devo ser um pai ausente. Eu entendo que eu não devo ser uma mãe ausente. Isso parece ser uma coisa simples, ninguém fala sobre isso, quase ninguém fala sobre isso. Mas isso é muito sério. Isso é muito sério. Precisamos romper com o pai e com a mãe que nós tivemos. Precisamos romper com a mulher da nossa vida, que é a nossa mãe, e o homem da nossa vida, que é o nosso pai. Sendo que, quando eu falo precisamos romper, eu me refiro a romper com os traumas que causaram dentro de nós. Porque ninguém é perfeito. A nossa mãe, com todo o amor, todo o carinho, não é perfeita. Ela fez do jeito dela, amou do jeito dela. Nosso pai também não é perfeito. Mas precisamos romper com certas situações, romper com certos comportamentos que adquirimos do nosso pai e da nossa mãe e queremos trazer para a nossa vida adulta. Precisamos trazer clareza sobre isso e romper com isso.